Conexão GAP tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, nossos telespectadores. Queremos estimular você, que nos assiste, a se envolver nos problemas da sua cidade e do Brasil, para que se torne um influenciador, uma pessoa ativa e engajada. No nosso programa, sempre temos entrevistas com convidados sobre temas relevantes. No programa de hoje, vamos apresentar uma entrevista realizada em Brasília. A secretária nacional da Família, Ângela Gandra, e a secretária adjunta dos Direitos da Criança e do Adolescente, Viviane Pettinelli, nos receberam no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e nos contou um pouco sobre o trabalho que a pasta está desenvolvendo no governo do presidente Jair Bolsonaro. Falou também sobre os desafios encontrados no Ministério, principalmente quanto aos direitos das crianças e dos adolescentes. Assistam agora a primeira parte da entrevista. E hoje, nossas convidadas são doutora Viviane Pettinelli, secretária adjunta da Criança e do Adolescente, e doutora Ângela Gandra, secretária nacional da Família. Muito obrigado por vocês participarem do Conexão GAP, em nome aqui de toda a Rede Super. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos, é um prazer. Doutora Viviane, eu quero começar tratando de um tema que, por diversas vezes, a ministra Damares, ela já relatou publicamente de abusos sexuais que ela sofreu na infância. E esses abusos ocorreram dentro da própria casa da ministra. Essa é uma realidade de diversos brasileiros. O que eu gostaria de saber, o que o Ministério tem feito para que histórias como as de Damares não se repitam mais no Brasil? De fato, Carlos, hoje nós vemos, nos últimos 10 anos, um crescimento expressivo do número de denúncias relacionadas a abuso sexual contra crianças e adolescentes. E realmente esse recorte do âmbito familiar, ele prevalece em relação a essas denúncias. Aqui na Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, nós temos uma área que está trabalhando num novo plano de enfrentamento a toda forma de violação de direitos, com um recorte especial às violações sexuais e, neste caso, ao abuso sexual. Esse plano, ele tem o objetivo de levar o conhecimento e conscientizar não só famílias, como atores da sociedade civil e atores governamentais, para que eles atuem na prevenção e também, cada vez mais, na denúncia, para que possamos, junto às autoridades judiciais e às autoridades policiais, punir, né, os agressores, punir os abusadores e termos cada vez menos casos de violações de direitos, de abuso sexual e outras violações também. Aproveitando, doutora Ângela, esse gancho da Viviane, são muitas as violações de direitos, né, de crianças, de adolescentes, e não são poucos os casos que nós ouvimos falar de automutilação e suicídio. Uhum. E muitos desses casos ocorrem dentro das próprias casas. Uhum. Existe algo que a Secretaria da Família tem feito para enfrentar esse problema? Então, aproveitando o gancho também da Viviane, a gente tem uma preocupação, em primeiro lugar, assim, mais geral, que eu até falei na ONU na semana passada, que a nossa sociedade hipersexualizada, por um lado, está sofrendo uma crise de amor. Antropologicamente, é uma crise de amor e de afetividade. E a automutilação e o suicídio na família são um índice de não ser querido, muitas vezes, ou de chamar atenção, ou de substituir a dor moral por uma dor física. Então, nós estamos vendo que muito do foco suicídio e automutilação se encontram, né, contra a sua origem na família. Então, uma das metas dos 100 dias para o governo Bolsonaro é realmente acompanhar mais de perto, primeiro, uma conscientização, que os pais conheçam o termômetro, né, de que está indicando que pode haver, né, um indício de suicídio, um indício de começar a se cortar. Então, a gente está
fazendo vídeos, elaborando vídeos, para que os pais possam estar conscientizados da gravidade desse problema e que pode estar ocorrendo no seu próprio lar sem eles perceberem. As crianças andam às vezes até se tatuam para não perceber, né? Por outro lado, a gente está fazendo uma cartilha para orientação de pais e professores sobre a gravidade, né, desse recurso fatal, infelizmente, não é? E promovendo mais do que negativamente, a gente está com uma campanha que é a tua vida é a nossa vida, né? Que a sua vida importa, né? Que a vida de cada pessoa importa, né? Importa também na família, não é? E ao mesmo tempo a gente está querendo... Essa é uma campanha? É uma campanha que nós estamos inaugurando essa semana, não é? Tivemos um grupo de trabalho onde a gente se uniu ao Ministério da Saúde, ao Ministério da Educação e a Secretaria da Família promoveu esse grupo de trabalho para estudar. Por que está ocorrendo isso? A gente tem até pouca informação do que realmente ocorre, né? Porque as pessoas elas não dão essa informação. É muito sobre difundido, né? Exatamente. Ao mesmo tempo, o que é paradoxal é que ao mesmo tempo, tu tem instigação a suicídio, a automutilação na internet. Exatamente. Então, nós fomos procurar o Instagram, o Facebook, né, para como a gente pode não divulgar, porque no nosso país isso não é liberdade de expressão, instigação ao suicídio é crime. Então, nós estamos também procurando trabalhar com as redes sociais. Mas a nossa secretaria está querendo fazer o movimento inverso. Do mesmo modo que as redes sociais podem hipersexualizar uma sociedade ou instigar a automutilação, ao suicídio, etc., nós queremos fazer campanhas positivas. Então, vamos celebrar a vida, né? Vamos celebrar o amor, né? Então, nós estamos até fazendo vídeos para os pais acompanharem melhor a sexualidade dos filhos e o despertar para o amor, mais do que, né, algo negativo ou algo que eles não querem encarar como algo natural também, né, na família, ou isso para se preparar para um casamento, por exemplo. Então, nós estamos trabalhando dessa forma. É interessante observar, né, ações do governo propositivas, né? Exatamente. E não só reativas. Exatamente. Porque, muitas vezes, quando nós trabalhamos só com questões reativas, né, é chorar o leite derramado. Exatamente. Né? Então, nós precisamos de mudar um pouco como as pessoas enxergam a vida, né, o convívio familiar. É muito interessante a maneira como que a Secretaria tem desenvolvido essas ações. Essa é, inclusive, uma preocupação comum de ambas as secretarias, né, Ângela? É trabalhar com prevenção, né? O problema já está dado, né? Mas para revertê-lo, nós precisamos reduzir cada vez mais as fontes que o alimentam, né? Então, trabalhar com a prevenção é fundamental nesse momento, para além das ações, claro, que vão remediar esse problema. Mas se a gente ficar só remediando, o problema continua crescendo, porque a gente não tem braço para reduzi-lo só na ponta. Isso é interessante também na ONU, a semana passada, a conferência era sobre direitos reprodutivos, aborto, etc., né? E a nossa proposta do Brasil, o nosso discurso aprovado, era no sentido contrário. Falou, olha, em vez da gente ficar lidando com um problema lá na frente, vamos cortar na raiz. A família é o foco, né? Se a gente tiver o foco na família e a família estiver voltada para a formação da criança e do adolescente, nós vamos ter uma sociedade muito melhor estruturada sem esses problemas, né? Que a gente vai tentar combater lá na frente e de uma forma bastante negativa até, não é? E o interessante é esse trabalho também entre ministérios, né? Então são perspectivas diferentes, especialistas diferentes analisando uma temática, né, tão complexa, mas que pode dar uma resposta muito mais positiva. E eu gostaria, doutora Viviane, agora de partir para um outro assunto, né? Recentemente a gente percebeu que uma movimentação, né, isso não só desse último governo, mas uma discussão que já vem há algum tempo, da redução da maioridade penal. O senador Flávio Bolsonaro, ele apresentou uma proposta de emenda à Constituição para a redução da maioridade até 14 anos. Quais têm sido as políticas do Ministério, da Secretaria, para com os jovens, com os adolescentes infratores? É possível recuperar esses adolescentes? Como que a Secretaria tem visto isso?
Nós somos coordenadores da Política Nacional de Atendimento Socioeducativo. Essa é a política que lida diretamente com o adolescente infrator. E como o nome da política já diz, o objetivo dela é reeducar, né? É ensinar para o adolescente uma nova perspectiva de vida, dizer para ele que o crime não compensa e o crime não é o melhor caminho que ele deve seguir para a sua vida adulta. Essa política hoje, ela é realizada, implementada em conjunto com os estados. Então nós, como governo federal, financiamos a construção dessas unidades para a prestação do serviço de socioatendimento e nos estados eles então são atendidos pelas equipes locais e aí há também uma parceria com o município. Infelizmente, por ser uma política muito descentralizada, nós temos gargalos, dificuldades para que ela se efetive na ponta e é uma prioridade da atual gestão reformular a forma de atendimento, porque infelizmente a gente tem casos ainda de reincidência, muito embora a reincidência de um adolescente infrator seja enormemente menor de qualquer outro preso que saia da cadeia depois dos 18 anos. Então, para a nossa secretaria, é um sistema bem sucedido, em que pese aí as suas dificuldades ainda encontradas e que variam de estado para estado. Tem estados muito bem sucedidos, como o caso de Minas Gerais, e tem estados em que o sucesso é muito pequeno, como alguns estados do Nordeste. Olá, estamos de volta com Conexão GAP, programa que tem o objetivo de levar conhecimento sobre todas as esferas da sociedade, principalmente da esfera política, a vocês, nossos telespectadores. E agora vamos para a segunda parte da entrevista com a secretária nacional da Família, Ângela Gandra, e a secretária adjunta dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, Viviane Pettinelli, que nos receberam no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, em Brasília. Elas vão nos contar um pouco mais sobre os direitos das crianças e dos adolescentes e dos desafios encontrados em relação a este tema. Confira a entrevista. Haveria alguma relação, doutora Viviane e doutora Ângela, entre estrutura familiar e o índice de criminalidade entre adolescentes? Porque muito se discute, né, sobre a importância da família e o que isso realmente impacta em termos práticos, né, para a sociedade. Existe algum estudo, existe alguma relação de estrutura familiar e esses índices? Sem dúvida. Existe um relatório internacional que fez um mapeamento de todos os estudos científicos que tiveram como amostra mais de 800 casos ou foram censitários no mundo. E esses estudos, todos eles buscaram medir a relação direta entre tipo de família, e aí nós estamos falando da família tradicional, natural, famílias monoparentais, com suas diversas configurações, e os indicadores sociais, dentre eles, nível de criminalidade. E é muito interessante que esse relatório, ele traz uma conclusão comum. As famílias naturais, com seus filhos dentro de casa, que funcionam, famílias bem estruturadas, todas elas apresentam maior bem-estar social em todos os sentidos. Ou seja, aplicada a questão da criminalidade, as chances de uma criança e um adolescente entrarem para o crime neste contexto familiar específico é muito menor do que uma criança e adolescente que está em outro tipo de contexto familiar, seja numa família monoparental chefiada por mulher, seja numa família em que os pais estão ausentes e as crianças são criadas e educadas pelos avós, e em outras configurações familiares. Então, cientificamente, nós podemos dizer que sim, quanto mais investirmos na família bem estruturada, na família natural, menores as chances de termos adolescentes e crianças envolvidos em alguma situação de crime. É interessante perceber, assim, no discurso de vocês, né, esse chamado para a família, né? Nós precisamos, né, do convívio, da relação dos pais com os filhos,
Porque esse é um discurso que muitas vezes as pessoas ouvem dentro das igrejas, né, dentro de outros espaços, mas a gente está dentro da secretaria, dentro do Ministério da Mulher, da Família, dos Direitos Humanos, e o governo apresentando e falando como que as famílias são importantes, né, para que nós tenhamos um país mais forte. E olha, isso não é uma preocupação nossa também. Há 2 semanas atrás eu estive em Verona, num congresso sobre a família na União Europeia. Né? Países parlamentares de toda a Europa, presença de 5 continentes, né? Inclusive China, inclusive México, América Latina. E isso, a gente percebe que a gente mais ou menos chegou no fundo do poço, que voltar, reconstruir a nossa sociedade globalmente significa voltar a essa célula-mãe que é a família. E todos os governos presentes, estadistas, né, o premier da Itália, que financiou, até mesmo o vice-premier que financiou o evento, isso é óbvio. Por que a gente está voltando ao óbvio? Mas se a gente voltar à família, a gente vai ter uma ordem social mais justa, mais ética, e até mesmo mais desenvolvida economicamente, porque a pessoa vai trabalhar muito melhor, não é? Com certeza, com certeza. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, que é algo proposto aí pelo Ministério. Vocês explicassem para as pessoas como que funciona e como que esse plano ele pode ajudar na redução desses adolescentes infratores. Então, o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária é uma iniciativa conjunta, não só do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, como também do Ministério da Cidadania, que é diretamente envolvido, o Ministério da Educação e outros ministérios também que tratam diretamente da temática da criança, do adolescente e da família, né? Qual a grande inovação neste momento em relação ao plano? Nós estamos trazendo uma abordagem que, de fato, priorize a família, né? Então, o último plano, que esteve vigente até 2017, ele olhou com um olhar especial para a criança e adolescente, mas ele esqueceu que a criança e adolescente estão inseridos num contexto familiar. E na revisão que nós estamos fazendo no momento, todo o nosso foco é fortalecimento dos laços familiares, para que, com uma família forte, a gente reduza cada vez mais as implicações negativas para a própria criança, como, por exemplo, a última medida que o ECA prevê, de retirada dessa criança da própria família, porque aquela família tem ali um ambiente que é prejudicial por completo, por questão de violência, por questão de abuso, enfim, por qualquer que seja a motivação, e a criança, então, seja colocada para adoção. Nós queremos reduzir, né, esse tipo de dano à vida da criança e dos próprios pais também, e dos próprios familiares que ali estão envolvidos. Daí o foco, né, durante essa revisão, na família. E, doutora Ângela, puxando um gancho da questão da adoção, nós temos no Brasil ainda muitas crianças e adolescentes que estão aguardando uma família adotiva. Sim. Enquanto Secretaria Nacional da Família, existe alguma política, alguma medida bem prática que está sendo já adotada nessa situação? Existe. É interessante que a gente está fazendo as pautas, né? Essa pauta é para maio agora, né? Que a gente quer realmente, estamos revendo a lei da adoção para ver o que seria necessário para flexibilizar, né? E fazer a proposta, né? Para flexibilização, ao mesmo tempo protegendo a criança, porque é uma preocupação também, né, de que tipo de lar ela vai ter, e ao mesmo tempo a gente infelizmente sabe que há tráfico de crianças, que há outros interesses nas crianças, né? Então, como essa lei ao mesmo tempo pode estimular e ao mesmo tempo proteger. Isso é uma agenda nossa de maio, e para isso nós estamos estudando, conversando com pessoas que já têm até
até interessante, né? Temos procurado muitas entidades que recebem bebês, né, que estariam sujeitos ao aborto, né? E eu estou impressionada de ver quantas casas nós temos no Brasil, né, que estimulam, né, as mães que, em caso de estupro, o que for, né, trazerem e proporcionarem a adoção, né, através. Então, nós estamos também vendo, ouvindo essas vertentes sociais e, ao mesmo tempo, estudando legalmente o que poderia ser feito com a experiência do país na lei de adoção, que ainda, de fato, não está sendo satisfatória, para promover a adoção e mesmo a adoção como um caminho anti-abortivo, né? Ou seja, que a gente combata, que promova a vida através da adoção também, principalmente nesse sentido, porque a gente sabe que em maio vai ser julgado o Zika vírus, né? O vírus Zika e provavelmente vai haver uma tentativa de abertura para o aborto. Então, essa é a nossa política agora para maio, não é? Sim. E agora, infelizmente, nosso tempo está acabando. Mas eu queria, né, o nosso programa é um programa que busca incentivar as pessoas a participarem mais politicamente, né, de forma qualitativa também. E eu gostaria que vocês pudessem deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, né, incentivando eles e mostrando como que eles podem ser mais efetivos, né, na contribuição da política do nosso país. Eu quero convidar, né, as famílias que nos assistem, que têm crianças e adolescentes em seus lares, os avós, os tios, para que vocês acompanhem as ações que são desenvolvidas pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, tanto pelo nosso site mdh.gov.br, como também pelas redes sociais do Ministério e especialmente da ministra Damares, né? Então, se você tem Facebook, se você tem Instagram, se você tem Twitter, ali nós passamos para você todas as ações que têm sido desenvolvidas, as campanhas, as políticas públicas implementadas. Então, acesse, acompanhe, se envolva, busque se conscientizar, se informar para que você cuide cada vez melhor do seu filho, do seu netinho, do seu sobrinho e conte sempre com a gente. Nós estamos à disposição. Eu aproveito também para convidar os nossos telespectadores a essa participação. Ontem mesmo, eu sou uma professora de filosofia do direito e dava uma aula até sobre Aristóteles, que dizia que não há florescimento humano pessoal se o bem comum não acompanha. E ele mesmo dizia, né, isso foi bastante explorado por outros autores, não é, que um verdadeiro cidadão não pode lavar as mãos diante da vida pública, diante da política. Por isso, o nosso presidente tem falado, de alguma forma, menos Brasília, mais Brasil. E também tem convidado a parceria. Nossa secretaria tem feito já muitas parcerias com pessoas que vêm nos procurar com interesses pontuais, com interesses também gerais. E eu convido vocês, nós vamos inaugurar brevemente um Fala Família, né? Nós queremos escutar, nós queremos trabalhar com as expectativas também, né, de cada família brasileira em relação à política e ao bem comum. E assim, como diria Aristóteles, a gente vai ter uma sociedade muito mais feliz. Doutora Viviane, secretária adjunta da Criança e do Adolescente, doutora Ângela, secretária nacional da Família, nosso muito obrigado por ter nos recebido aqui em Brasília e é uma satisfação imensa, né, e uma contribuição muito grande para os nossos telespectadores. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e aprendido muito com essa entrevista. E agora eu quero fazer uma breve reflexão bíblica sobre a passagem lá em Mateus 19, 13 a 14, que diz assim: Então trouxeram-lhe algumas crianças para que impusesse as mãos e orasse por elas. Os discípulos, contudo, os repreendiam, mas Jesus lhes ordenou: Deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas. Você consegue imaginar essa cena? Muitos pais com seus filhos tentando levá-las a Jesus, mas enfrentando a oposição dos discípulos, cercando Jesus de todos os lados. Mas nós precisamos entender a razão pela qual essa cena ocorreu.
A sociedade naquele tempo não valorizava as crianças e nem mulheres. Não era estranho observar maus tratos às crianças. Apenas os homens eram valorizados. Essa era uma realidade cultural. Mas Jesus rompe com a lógica cultural ao repreender os discípulos, dizendo: deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence a elas. Talvez diante disso tudo a resposta dos discípulos foi a seguinte: mas Jesus, são apenas crianças. O Senhor tem tanta coisa importante a fazer. Criança só precisa brincar. Adultos sim é que precisam estar perto do Senhor. E nós, nos dias de hoje, será que não agimos da mesma forma? Será que não passamos tempo com as nossas crianças, não dedicamos a nossa vida para educá-las, para trazê-las mais próximas de Cristo? Ou será que nós dizemos apenas isso? Criança só precisa de brincar, criança não precisa de estar perto, não precisa de atenção. Que essa seja uma palavra para a sua reflexão, para como nós temos agido com as nossas crianças na nossa sociedade nos dias de hoje. E por hoje é só. Que Deus nos abençoe e que eu espero você no próximo Conexão GAP, na próxima sexta-feira, às 21h30. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.